ele lá com a Libertadores não conseguiu. Então eu tenho que entender as dificuldades, só que você fica atado, aí entra o trabalho. Eu nunca trabalhei com juniores, né? Foi a primeira experiência, eu subi 11 meninos. E foi uma experiência prazerosa, fiz com o maior carinho, procurei passar, procurei transmitir tranquilidade, procurei ter paciência e ensinar. Então eu agradeço aqui o Célio Lúcio, ao Ciro, ao Zé Mário, que estavam no dia a dia, porque a gente insistiu em determinadas situações para que eles crescessem. Eu acho que o Mineiro é para eles, né, aproveitar essa oportunidade. E alguns jogadores, cito aqui, né, que eu vejo um futuro bonito, né, o Pedro Bicalho, o próprio Jadson, eu acho que o Edu tem um potencial enorme, Kaká, Maurício. Então eu vejo assim o Thiago, então eu vejo um potencial, o próprio Alexandre Jesus, enfim, uns meninos com potencial. Agora precisa ter um pouquinho de paciência. Então eu fico triste, Zé, que ao longo de alguns anos aí o Cruzeiro foi mal administrado, teve muita irresponsabilidade, e eu, como sou da República de Curitiba, espero essa turma lá, presa. Espero. O Zé também perguntou sobre Itaíra e eu completo. Zezé Perrella também nesse processo. O Zezé foi o que me trouxe, ele era do conselho, ele no final do ano tentou consertar, mas chegou tarde e falou muita coisa, vocês viram na última coletiva dele, e me relatou muitas coisas que a gente fica triste e preocupado para quem gosta, como eu, do Cruzeiro. Eu tenho um amor ao Cruzeiro. Eu joguei 5 anos pelo Cruzeiro. Eu dirigi quase 3 anos e mais esses 3 meses aí. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, um amor mesmo ao clube. E fiquei muito triste porque quando você está ali, eu vi essa gestão ali administrando. Cara, muito bom falar com você. Ô, meu querido. Mas será que não tem nenhuma marquinha sua aqui também, na canela do Zé, não? Tem várias. Todas as vezes que eu passei do meio campo, eu só senti o clá. Eu voltava pra trás. Cara, parabéns. Na do Silas não tem jeito de ter marca, porque ele já abria as pernas, já jogava sem a bola, não dava tempo da gente chegar. Jogador inteligente é assim. E o Cilinho falava pra gente, né, Adilson, pro Careca, pro Miller e pra mim, se não conseguir chegar antes, deixa a bola pro cara. Vai dividir lá? Falou, pra quê, né? Mas, Adilson, parabéns pelo seu aniversário. Falar que você é pipoqueiro. Ah, mas aí é mais malandragem do que pipocar, né? Quem jogou 4 anos na Argentina, né, Paulo? Não tem como, então você tá bem informado. E aí, Adilson, parabéns, né? Concordo com você. Obrigado. Eu acho que o Campeonato Mineiro não pode ser levado em consideração, principalmente nesse momento que o Cruzeiro está vivendo. Você tem uma história linda dentro do Cruzeiro. A gente conversou na véspera da final da Copa Libertadores, quando você jogou contra o Estudiantes, como técnico do Cruzeiro. E, infelizmente, né, não aconteceu aquele resultado, mas você tem uma história linda aí. E você tem uma história linda nos clubes que você passou, aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco no Rio de Janeiro, ou seja, uma carreira de times grandes. A minha pergunta para você é a seguinte, você, sabendo que poucas diretorias de futebol seguram a onda do treinador quando a situação é ruim.
A gente até hoje aqui, quando lembra de um fato parecido, a gente lembra do Andrés, que segurou o Tite, depois daquela derrota lá pro... Como que chamava o time lá no... Tolima. E ele segurou a onda e depois, pronto, o Tite deu a volta por cima. Você, Adilson, se você ciente disso, você baseou a sua volta para o Cruzeiro no resultado dentro do campo, ou você achou que a diretoria ia bancar você pelo histórico vencedor que você tem dentro do clube? Prazer falar contigo, Silas. É sempre uma alegria em te ver, ouvir. Participamos lá da licença Pro na CBF. Então, somos credenciados, atualizados, né? Preparados. Aprendemos pouco por culpa nossa, né? Mas demos muita risada, né? Mas eu vim, mesmo sabendo das dificuldades, muito em prol do amor que eu tenho pelo clube. Pelo respeito que eu tenho pelo clube, pelo carinho, pela grandeza do clube, pelas dificuldades do clube. Eu sei da minha importância. Infelizmente, o pessoal da gestão, pessoal novo no futebol, eu tenho que acatar, né? Eu tenho que respeitar. Disse isso ao Carlos, não achei justo, mas faz parte do futebol. Então desejo sorte aí ao Guto, ao Henderson, enfim, o treinador que chega e estarei à disposição para colaborar com informações. Mas entendo o processo, respeito e vida que segue, Silas. É assim que funciona o futebol, infelizmente. Nós temos que ter discernimento, tranquilidade e convicção naquilo que nós fazemos, né? Eu acho que contribui em muitos aspectos aqui. Calçade, vamos caminhar para o encerramento. Queria falar da parte prática com a Adilson, ele já falou por cima, sim, mas é para as pessoas poderem entender o trabalho do treinador. Por poucos treinadores, raros treinadores no Brasil chegam à equipe podendo formular, ter muito claro uma forma de jogar, discutir isso com os gestores e ir ao mercado e contratar os jogadores para que possam formar este time que foi conversado, que foi combinado. Isso é raro. E eu queria que você falasse, você chega para uma equipe, para um time, que eu acho que você primeiro tem que ver que jogadores você tem, para depois ter as ideias do que eu vou fazer com esses jogadores. Porque você não tem muito poder de escolha no mercado. Você não tem. No Cruzeiro não tem hoje. Então eu queria que você falasse como é que foi esse processo do primeiro dia da temporada até a tua saída, de chegada de jogadores e escolhas e formulação de um jogo. Quer dizer, o que eu consigo executar com este jogador? O que eu posso fazer de melhor para o Cruzeiro com esse tipo de jogador? Independentemente das tuas ideias, que eu acho que elas ficaram em segundo plano e você teve que analisar muito o que você tinha em mãos e isso tornou o trabalho muito mais difícil. Bem mais difícil, Calçade, porque eu tenho uma ideia, eu conheço a escola do Cruzeiro, né? É um time leve, um time rápido, um time que toca a bola. Caiu, uma pena. Que bom que a gente estava caminhando para uma outra discussão, mas caiu o Mariano Spinelli com o Adilson, já eles voltam e fecham essa entrevista. Que situação do Cruzeiro, né, Calçade? Não tem dinheiro, não tem direção, não tem técnico. Nesse momento de crise absurda que o Cruzeiro vive, você tem que ter os melhores dirigentes do universo lá. E mesmo assim vai ser terrível. Quando você tem um quadro que ele relatou, que você não tem todo mundo, tem 8 mandando, assim, as coisas são muito mais difíceis. O que aconteceu com o Cruzeiro agora estava na cara que ia acontecer. Por quê? Porque você começa o ano achando que você é o mesmo Cruzeiro de sempre. Você pode ser dos títulos, das tradições, isso ninguém apaga. Mas este Cruzeiro que está entrando em campo é diferente. Ele tem a obrigatória volta da segunda para a primeira divisão, que ninguém tem certeza. Hoje, então, menos ainda. Um cenário que nós temos no Brasil fora do futebol, que pega o futebol também, e imaginando o melhor dos mundos. Então você não pode garantir, porque a grana é uma grana de segunda divisão. Então você tem que aprender a viver neste ambiente em que o dinheiro é curto.
E você vai enfrentar equipes que vivem na segunda divisão normalmente. E, teoricamente, são mais especialistas na dificuldade do que você. Mas o problema que eu vejo nesse sentido, Calçade, é o seguinte, é que o Cruzeiro tem uma história linda, tem uma história maravilhosa, mas as pessoas vivem a história, mas não querem viver a realidade. Exatamente. O Cruzeiro, quando contrata jogador, quer dar entrevista, mostra jogador e tal, mas a realidade ninguém quer assumir. E outra, num momento como esse, você tem que ser profissional. Quando o Calçade fala os melhores diretores profissionais que saibam fazer o que estão fazendo. Não, administrador, com todo respeito, administrador de supermercado, tem um empresário em ramo de construção, ou os caras com a boa intenção de poder ajudar o Cruzeiro, ótimo, isso aí, beleza. Mas assim, do departamento de futebol para dentro, ninguém entra. Para fora, tudo bem, quer falar, mas no futebol não pode se meter porque é diferente. É diferente. Você tem que saber identificar o jogador, você tem que conversar com o treinador e falar assim, treinador, quais são as características ou quais os jogadores que você precisa? Não tem condição? Mas espera aí, fala, pelo menos para eu entender como é que funciona, para eu ter uma noção, para começar a trabalhar, bater na porta dos clubes, vocês podem me ajudar, vamos negociar, porque se fizer um bom campeonato de Série B no Cruzeiro pode ser valorizado, ou seja, você tem uma série de coisas e de maneiras para te ajudar. Só que assim, você não pode se comportar dessa forma. Nós estamos em janeiro, fevereiro, abril, né? Abril. Março. Então, abril. É porque eu já estou contando esses 15 dias de pausa. Na verdade, nós estamos quase assim, em dezembro já. O Adilson nos deu uma entrevista ontem dizendo que tem 8 gestores, os 8 querem mandar. Aí não dá. Em março. O Cruzeiro caiu ano passado, nós estamos em março. Situação difícil. Diga, Cila. E até a leitura que a gente faz um pouco, ouvindo a entrevista do Adilson, até a Mariana deu uma espetada nele lá, pelo amor que ele tem pelo clube. E por questões éticas também. E por questões que ele deixou para quem de direito. Ele não falou. Tá pegando leve, né? Ele já não tá mais lá, ele não vai aqui. Agora... Não tá mais lá, mas continua com a gente aqui. O torcedor do Cruzeiro, sim. Uma coisa são os dirigentes. Se os dirigentes não perceberam ainda, ou não tem condição de agir nesse ambiente que é grave, o torcedor precisa entender que um patamar do Cruzeiro, esse sim, mudou e está bem baixo. Então ele precisa ajudar a reconstruir e não a botar fogo, pilha, nesse momento, porque assim, senão não sai, ele fica em círculos, porque daqui a pouco é o Guto Ferreira. Ou ele acha que o Guto Ferreira é mágico e tá em uma semana o Cruzeiro vai estar assim jogando futebol completamente diferente desse que o Adilson... Existe essa magia no futebol? Não existe. Existe tempo e existe trabalho. O Cruzeiro agiu muito mal. O Cruzeiro a diretoria levou o clube para o buraco e de janeiro até agora trabalhou mal. Zé, então rapidinho, o Adilson está de volta com a gente. Você fecha aqui do estúdio e depois a Mari fecha lá direto de Belo Horizonte. Não, ele falou que eu dei uma... né, que ele tem uma marquinha na... Rapaz, ele quase me matou do coração. Semifinal do Campeonato Brasileiro em 1994, na época, acho que o Adilson estava no Atlético. E na época do doping, todo mundo podia entrar no doping. Entrava, os caras ficavam lá. Até quem não estava no doping ficava. Por quê? Tinha um suco de cevada lá que o pessoal gostava, entendeu? E aí caiu no doping eu, Marco Antônio Boiadeiro, que tinha, né, o Adilson e um... Como você não bebe, alguém pegou sua parte. Eu não bebo, então os caras, não, já que você não bebe, deixa que eu bebo por você. E aí começaram. Eu falei assim, meu Deus... Acabou o jogo, era 6 horas da tarde, era 10h30, eu ainda estava no Mineirão. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí o Adilson falou pro boiadeiro, Boizinho, fica tranquilo que eu te levo pra casa. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu sei que eu subi e desci as ruas de BH lá, meu Deus, foi uma sensacional. O coração ficou bom. Até a ladeira do amendoim você conheceu lá. Não, a primeira vez a gente nunca esquece, viu, Adilson? Um abraço. E o pessoal aqui de BH já não gosta de beber, né, Adilson? Grande boiadeiro. Meu boiadeiro foi meu companheiro também no Cruzeiro, aquele time maravilhoso da Supercopa em 91, 92. Então, um grande abraço também pro boiadeiro que estiver nos assistindo. Em relação à pergunta do Calçade, a gente tem uma ideia de jogo, tem um plano de jogo, sabe as características do próprio clube. Né? O Cruzeiro é um time que propõe o jogo, um time mais leve, um time mais rápido.
que envolve, é uma escola de toque de bola. Então, só que você fica um pouquinho atado, vendido, e o que aconteceu? Determinadas situações, por exemplo, eu era dificilmente trabalhar com dois avançados, né? Fiz 2 linhas de 4 e gostei muito do Thiago. O centroavante dos juniores, e com a chegada do Marcelo trabalhei com os dois. Então você estava tentando encontrar aí o Mineiro. Dificuldade. Agradeço os atletas, toda a comissão técnica, os funcionários do Cruzeiro. Agradeço o torcedor do Cruzeiro. Então, eu tenho um carinho, estarei na torcida para que o Cruzeiro volte. Eu sei que esse processo ele é um pouquinho longo devido a que a gente consiga colocar o clube no seu devido lugar, que é estar lá em cima sempre. É isso, então eu devolvo para vocês do estúdio. Ainda vou roubar um tempinho do Adilson, como diz aqui. Que o grande problema nesse momento é levar esse vírus, esse coronavírus, de uma forma leviana, porque eu tenho um sobrinho que mora na Itália. Ele joga futebol de salão, ele não pode vir para cá, a esposa está aqui.
tudo, então tá todo mundo com saúde, vamos tocar. E infelizmente acabou acontecendo lá dentro e com a principal peça hoje, que é o treinador, né? Mas já tinha dirigido. Não é o pânico total, mas também não pode ser responsável. Teria que ter a postura do River Plate. Não vamos entrar e pronto, acabou. Parabéns, aliás, parabéns ao River. Mas pelo contrário, os dirigentes, os mesmos dirigentes que vêm errando aí em questões extracampo, né? Os jogadores do Flamengo devem abrir seu... sua estrutura para esses jogadores que foram... Isso aí é obra de não sei, não é aí, cara. Ontem nós conversamos, eu estava conversando, o Silas tem o sobrinho, né? Meu sobrinho. Mas em que região que ele... Tá Tá perto de Veneza.
É, na região que está sendo afetada. Coloca as chuteiras, tal, põe lá. Muita gente vai querer usar Bruno Henrique, Gabigol. Eu tenho certeza disso. Agora. Llegamos, yo voy a hablar con TAP. Voy a hablar con De Marchi, pero voy a hacer Se é que vai ser possível, antes de explodir. Mas precisa se levantar. Pessoas que têm voz O ativa Renato falou, né? para
pontos corridos. Sim, você pode estabelecer cenários, mas ninguém falando só de São Paulo, só do Rio, só do Rio Grande, de Porto Alegre. Nós estamos falando de um campeonato brasileiro. Então é gente entrando de avião, viajando, Aí B, deslocando. né? A, B, C. Né? A, B. Você vai parar A, B, você tem que jogar tudo. Então você tem o trânsito da competição e quando é que ela volta. E o risco. Porque é o seguinte, tá bom, começa. Vamos pagar para ver. E se eu tiver 5 infectados no time? O time joga ou ele para? Hein, Calçade? Mas aí eu não, assim, sinceramente, às vezes é difícil de entender a cabeça aqui ou a forma como se administra futebol. A CBF suspende e deixa todos os campeonatos. Aí as federações têm que decidir. A CBF não é o órgão superior no nosso futebol? Vem cá, federação. Pelas federações. Sim. Sabe, escancara pra gente assim, ó. Escancara pra gente a forma como nós administramos o futebol e como as pessoas ligam para as pessoas que gostam do futebol, que são os torcedores, que são os jogadores que fazem o futebol. Na verdade, ninguém está preocupado com nada, todo mundo está preocupado com o lado comercial. Quanto eu vou ganhar, o que vai me proporcionar em termos de abrir as portas políticas, o que essas portas poderão me presentear, vamos dizer assim, lá na frente, quando eu parar e quando eu largar aqui a questão de ser diretor de uma federação ou de uma confederação. Infelizmente, é assim, ninguém vê o bem do futebol, ninguém vê aquilo que o futebol realmente, de fato, proporciona às pessoas, a alegria dentro de casa, a tristeza. Não, ninguém liga para isso. Ninguém liga para isso. Todo mundo está preocupado com aquilo que o futebol vai lhe proporcionar, ou seja, para o meu próprio umbigo. Se ele deixar o meu umbigo bonitão, beleza. Agora, se não deixar, não importa. Sangue, vai jogar, está infectado, não tem problema. Vai passar para o Silas? Não me importa. Quanto que vai ser a renda? Quanto que vai me dar ali em termos de retorno financeiro da programação da TV? É isso? Beleza. Então, assim, escancara, de fato, como nós pensamos o futebol, as pessoas que estão acima, as pessoas que organizam o futebol e as pessoas que são responsáveis, teoricamente responsáveis por isso. Né? O que me preocupa um pouquinho no Flamengo, o Flamengo tem muitos motivos para você elogiar nos últimos anos, tem também para fazer críticas, mas o que eu vejo agora é o Flamengo, ele não pode se desconectar da origem dele, do povo. Ele é um clube popular, 40 milhões de torcedores de todas as camadas. Se você começar a agir só pensando num grupo e esquecer da tua massa, que é o que te torna Flamengo, esse é o grande perigo. E várias ações você olha, e isso vale para outros clubes também, principalmente os grandes, de massa, né? Que você tem uma reunião expressiva de todos os setores da sociedade. Neste futebol que quer evoluir, que quer ser mais profissional, sim, torná-lo mais profissional não significa sair das suas origens, e sim trazer as suas origens, preservá-las e favorecê-las. Porque senão você começa a lidar só com a elite. Valorizar, e isso é um né? perigo. É valorizar quem construiu essa grandeza. Porque é Flamengo, valorizar quem porque é Corinthians, porque é Grêmio, porque é Inter. Até tem uma entrevista do Rafinha falando isso, né? De jogar sem público, velório. É uma coisa que não cabe. Sim. Bom, a gente viu aí que o Flamengo gostaria de, ainda nesse primeiro momento, ter o campeonato de pontos corridos normal. Existe a possibilidade de ir no mata-mata. Mas tem toda uma questão financeira, que é da renda, da televisão. Mas eu fiquei pensando hoje, quando surgiu a informação do blog do PVC, na questão do dinheiro da televisão. Mas se você faz o mata-mata, o mata-mata tem mais apelo na televisão do que... Você tem uma partida, duas, Você né? tem uma partida, não tem 19, mas o apelo de retorno, de audiência, ele também é grande. Não dá para você pesar simplesmente porque o número de jogos é diferente. Isso, nesse momento da vida, dá para negociar tudo. Mas o mata-mata pode eliminar as suas preferências também. Dá mais chance para tudo bem, você pode cair. Dá mais chance para zebra o mata-mata.
oitavas já cai. O que eu acho triste é o seguinte, você já tá no ano arrebentado pelo coronavírus. Você já vai botar para jogar um campeonato esfacelado. E você ainda vai reduzir o número de jogos de alguns clubes que vão cair no mata-mata, aí é a tragédia completa. A gente precisa imaginar uma coisa, o máximo possível, porque se já o clube... A gente aqui é de extremos. Ou você... Quantos dias tem esse ano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Talvez metade só, vai saber. O Jorge Jesus acabou de postar um vídeo no Instagram dele. Vamos ver. Olá, boa tarde no Brasil, boa noite em Portugal. É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu sinto-me normal. Hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há 2 anos atrás, 3, 4. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho beijo. Pronto, recuperação, mister. Fã de esportes, a sua primeira participação. Simples assim. Luiz Eduardo. O que o governador do Rio fala agora sobre o risco é deles? Pô, isso na sexta, né? Nós vimos aqui. Professor Tales. Uma justificativa existe para continuar os campeonatos, mesmo com portões fechados. Os atletas, comissões técnicas, galera de apoio podem ser contaminados e levar para grupos de risco. Você pode falar assim, você deixa a sua família em casa e fala, oba, agora o Silas, eu vou ver o Silas e o Zé na televisão jogando. Pois é. Dane-se. E outra coisa, é inacreditável o que aconteceu no sábado. Bom, enfim. Ter 2 anos sozinha, né? E bate uma solidão nesse momento, né? Eu vou estender meu isolamento da minha sogra, não tem problema. Ela não tem 92, mas eu vou estender também. Que é isso? Dona Jo, o ano que vem eu tô aí, dona Jo. 7 horas de intervalo. Todo mundo aí. Voltamos já para falar que Abel Braga não é mais técnico do Vasco.
Você pode não confiar na previsão do tempo. E no tempo. E nem mesmo nas notícias. Verdadeiras notícias. São dadas na televisão local por jornalistas oficialmente. Então, elas não têm vergonha de chorar. Até porque sabem que depois do choro, de emoção, vem a força da transformação. Só o ano que vem, hein? Dona Ju, ela mandou. Um recado pro Zé agora, que é no nível daqueles que... Valorizou a Copa do Brasil e poupou Leandro Castan, o Ellen. Então já sabia, porque lá não seria realizado os jogos, ou seja, a Copa do Brasil não iria ser realizado o jogo de volta contra o Goiás, ou seja. E você leva todos os jogadores para a concentração e não leva para o jogo? Eu entendo que se o Vasco não está bem, independentemente de Copa do Brasil ou não, ou de estadual, assim, a situação não é boa, o nível do jogo não é bom. Eu, assim, vendo o Abel, acho que ele está... Assim, pelo menos a impressão que eu tinha. E agora, então, tem até maior. Assim, a convicção, porque ele estava extremamente desgastado, sem poder, assim, o jogo não fluía, o jogo não andava, o jogo não melhorava, e ele tentava segurar isso, às vezes, com declarações